Um milionário fica chocado ao ver seu filho pequeno com mendiga em sua mansão. Achei uma mulher para você. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Gael Montanher, um dos homens mais poderosos e influentes do Brasil, nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão inesperado. Depois da morte de sua esposa, Lara, ele se fechou em um mundo de trabalho e solidão, incapaz de lidar com a dor e de abrir o coração novamente. Seus dias eram passados entre reuniões e compromissos, enquanto seu filho, Noah, sentia o vazio da ausência da mãe e a crescente distância do pai. Aos 9 anos, ele não sabia como fazer para ver o homem que tanto amava sorrir de novo. Mas o garoto, com a inocência que só as crianças possuem, teve uma ideia que poderia mudar tudo. Ele decidiu que, se não podia devolver a alegria de sua mãe ao pai, poderia ao menos trazer alguém que o fizesse feliz. E foi assim que, ao caminhar pelas ruas do centro de São Paulo, Noah encontrou Aurora. Aurora era uma mulher simples, vestida com roupas gastas e com uma aparência suja, como qualquer moradora de rua. Mas o que a tornava diferente era o brilho no olhar e a gentileza em suas palavras. Noah, com seu coração puro e sua mente de criança, não pensou 2 vezes antes de se aproximar dela. "Você pode me ajudar?", perguntou ele. "Preciso de alguém para dar um sorriso ao meu pai. Ele está triste, e não sei mais o que fazer para vê-lo feliz." Aurora, que estava acostumada com a indiferença das pessoas, olhou para Noah com um misto de surpresa e compaixão. Em um momento de ternura, ela acariciou o cabelo do garoto e, sem saber como, aceitou a proposta. "Eu posso tentar", disse ela, embora soubesse que não poderia prometer nada. O que Noah não sabia era que essa decisão tomaria todos de surpresa, transformando não apenas o destino de seu pai, mas de todos ao seu redor. Quando Noah chegou em casa com Aurora, Gael Montanher estava em uma de suas reuniões de trabalho, como sempre. O dia parecia ser igual a todos os outros, até que Noah entrou pela porta da mansão com Aurora ao seu lado. O choque foi imediato. Gael, ao ver aquela mulher desconhecida, suja e desarrumada, entrou em um surto de raiva. "O que você está fazendo aqui?", gritou ele, sem entender o que estava acontecendo. Noah, com seu olhar inocente e puro, apenas disse: "Eu achei uma mulher para você, papai. Ela pode te fazer feliz. Ela tem um sorriso bonito, igual ao da mamãe." A palavra mamãe atingiu Gael como um soco no estômago. Seu filho estava tentando, de sua própria maneira, preencher o vazio deixado pela morte de sua esposa. Mas o que Noah não entendia era que trazer uma desconhecida para dentro de sua casa, uma mulher que não conheciam, não era a resposta. Gael respirou fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro dele. Ele olhou para Aurora e, com relutância, disse: "Fique aqui por um tempo. Mas saiba que não vou tolerar que isso vire uma situação constrangedora." Aurora, com uma calma que contrastava com o ambiente tenso, se sentou no sofá, sem dizer uma palavra. Noah, animado, acreditava que tinha feito algo bom. Mas, para Gael, aquilo era apenas mais um incômodo em um dia que já estava ruim o suficiente. Enquanto os minutos passavam e o silêncio tomava conta da sala, Gael se sentou na cadeira, observando Aurora de canto de olho. Ele sabia que, no fundo, o comportamento de Noah vinha de um lugar de pureza, mas a dor de perder a esposa ainda o consumia. Ele não queria que ninguém substituísse Lara, nem mesmo uma mulher que, por mais doce que fosse, não poderia trazer sua amada de volta. Porém, à medida que os dias se passaram, algo começou a mudar. Aurora, apesar das dificuldades de sua vida, possuía uma energia que Gael não conseguia ignorar. Ela não queria nada de ninguém, apenas viver com dignidade. Seu sorriso, simples e genuíno, parecia trazer um pouco de luz para a mansão que, há tanto tempo, estava envolta pela sombra da perda. Gael não conseguia entender como uma mulher como ela, uma mendiga, poderia ter um efeito tão profundo sobre ele. O que ela queria de verdade? Seria ela apenas mais uma pessoa buscando uma oportunidade, ou existia algo mais? O primeiro passo para entender quem Aurora realmente era e o impacto que ela teria na vida de Gael foi dado. A partir daquele momento, tudo mudaria de forma que ninguém poderia prever. A dura fachada de Gael começaria a se desintegrar aos poucos, e a história de Aurora, marcada pela dor e pela perda, começaria a ser revelada,
trazendo à tona emoções e sentimentos há muito esquecidos. O tempo passava lentamente na mansão de Gael Montagnier. A rotina de trabalho e silêncio que marcava a vida do milionário não parecia ter espaço para interrupções. Mas, inesperadamente, Aurora se tornou uma presença constante em sua casa. O que começou como uma atitude impensada de seu filho Noah, levou Gael a refletir de uma maneira que ele não conseguia explicar. Aurora estava lá, e algo sobre ela o fazia questionar a rigidez de sua própria vida. Nos primeiros dias, a tensão entre Gael e Aurora foi palpável. Ele a olhava com desconfiança, sem entender como ela havia se infiltrado em sua casa, sem nenhum convite e, mais importante, sem nenhum motivo claro. Gael era um homem de negócios implacável, acostumado a controlar tudo ao seu redor. Mas Aurora parecia ser diferente de tudo o que ele conhecia. Ela era uma mulher com uma história que, até aquele momento, ele não fazia ideia de qual fosse. Aurora, por outro lado, sentia-se deslocada e desconfortável. Ela não pertencia àquele mundo de luxo e ostentação. Ela sabia que sua presença ali era um erro aos olhos de Gael, mas Noah tratava com tanta gentileza, com uma pureza que ela não via fazia anos, que isso a fazia querer ficar. Aurora não tinha mais nada a perder. A vida a tinha tratado com crueldade desde a sua infância, e ela já havia se acostumado com a solidão das ruas. Naquela tarde, enquanto Gael trabalhava em seu escritório, Aurora se sentou na sala de estar com Noah. O menino brincava com seus brinquedos, mas sua mente estava ocupada com algo muito maior, o desejo de ver seu pai feliz. Ele olhou para Aurora com um sorriso tímido e perguntou, curioso, Aurora, você pode me contar sobre o seu passado? Como você acabou na rua? A pergunta foi simples, mas sua resposta seria tudo, não apenas para Noah, mas também para Gael. Ela não sabia que, ao contar sua história, algo dentro de Gael começaria a mudar, dando início a uma nova fase da vida deles. Aurora olhou para o menino com um olhar distante, como se estivesse relembrando os momentos mais sombrios de sua vida. O sorriso doce que ela costumava exibir desapareceu por um momento, substituído por um olhar cansado, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Ela suspirou e, com a voz suave, começou a narrar sua história. Eu nasci em uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais. Minha família era simples, mas éramos felizes. Meu pai trabalhava como agricultor e minha mãe cuidava de nós com muito amor. Porém, nossa felicidade foi interrompida quando eu tinha apenas 12 anos. Um incêndio destruiu a casa onde morávamos, e tudo o que tínhamos se perdeu nas chamas. Aquele foi o primeiro grande golpe da minha vida. Aurora fez uma pausa, como se tentasse controlar a dor que surgia ao reviver aquele momento. Noah a olhava atentamente, como se soubesse que a mulher estava abrindo seu coração, compartilhando algo muito pessoal. Depois disso, a vida não foi mais a mesma. Meu pai não resistiu ao trauma da perda. Ele começou a beber e se afastou de tudo e de todos. Minha mãe tentou de tudo para manter a casa em pé, mas a dor da perda a consumiu. Eu, sendo a mais velha, precisei assumir responsabilidades que uma criança não deveria ter. Trabalhava nas lavouras ao lado da minha mãe, mas ela também sucumbiu, adoecendo aos poucos. Aurora interrompeu sua narrativa por um momento e olhou para Noah com carinho. Eu sempre tentei manter a esperança, mas a vida, às vezes, é dura demais para suportar sozinha. Aos 16 anos, minha mãe faleceu, e eu fui deixada sozinha, sem ninguém. Fui para a cidade grande em busca de uma chance, mas tudo que encontrei foi a dura realidade da rua. Noah engoliu em seco, sem saber o que dizer. Ele sentia uma tristeza imensa ao ouvir aquilo, mas, ao mesmo tempo, admirava a força de Aurora. Ela havia perdido tudo, mas ainda estava ali, sentada com ele, oferecendo sua companhia. Aurora continuou, agora com a voz mais firme. A vida na rua não é fácil, Noah. Eu aprendi a me virar sozinha, a confiar em poucas pessoas, mas ao mesmo tempo a manter meu coração aberto para o que o mundo ainda podia me oferecer. Não era fácil, mas de alguma forma eu me mantinha em pé. Ela olhou para a mansão ao seu redor e, por um momento, parecia distante, como se aquele mundo não fosse o seu. Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui, na casa de um milionário, com tudo que eu jamais pensei que poderia ter. Mas algo em você, Noah, me fez ver que eu ainda tinha uma chance de recomeçar. A história de Aurora tocou profundamente Noah, mas também mexeu com algo dentro de Gael,
que, ao ouvir os ecos da conversa enquanto passava pela sala, sentiu uma mistura de emoções. Ele não sabia o que fazer com tudo aquilo. Sua vida, que sempre foi pautada pela lógica e pelo controle, agora estava sendo invadida por algo mais profundo, compaixão. Ele queria se afastar, mas uma força maior o impedia. Aquele encontro, o simples fato de Aurora estar ali, fez Gael pensar no que ele havia perdido. Não apenas a esposa que tanto amava, mas a capacidade de se conectar com os outros. Aurora não estava apenas invadindo sua casa, ela estava invadindo seu coração, sem que ele percebesse. Gael não sabia o que sentia por Aurora. Havia uma mistura de raiva, gratidão e confusão dentro dele. Ele estava acostumado a controlar a situação, mas essa mulher, com toda sua dor e sua força, não se encaixava em nenhum dos moldes que ele conhecia. O que ele sabia era que algo em sua vida estava prestes a mudar. Aurora, com sua história de superação, estava quebrando as barreiras de um homem que há muito tempo havia se fechado para o mundo. E Gael Montanher, sem saber ainda, começava a sentir a presença da mulher que poderia, de alguma forma, trazer luz a um coração que há muito tempo estava apagado. Os dias passaram lentamente na mansão de Gael Montanher, e algo começou a mudar, ainda que de forma sutil. Aurora, que inicialmente parecia ser apenas uma intrusa na vida de Gael, tornou-se uma presença quase invisível, mas constante. Ela não estava ali apenas para preencher o vazio da casa com sua companhia. Algo nela começava a tocar algo mais profundo dentro de Gael. Ele não sabia como ou porquê, mas sentia uma desconfortável sensação de inquietude sempre que ela estava perto. No começo, Gael acreditava que a presença de Aurora não passava de uma distração. Ele estava ocupado demais com seus negócios e com a responsabilidade de manter o império que sua família havia construído. Não tinha tempo para lidar com algo ou alguém que não fosse diretamente ligado a seus objetivos. Porém, Aurora tinha uma maneira peculiar de ser. Ela não exigia nada, mas sua simplicidade e bondade eram tão autênticas que começavam a invadir os muros que Gael havia cuidadosamente erguido ao longo dos anos. Ela era gentil com Noah e, embora tivesse sua própria dor, nunca a expunha. Aurora tinha uma força silenciosa que o incomodava de uma forma que ele não entendia. Mas o que Gael não sabia era que a chave para seu coração já estava sendo construída, peça por peça, pelas pequenas ações de Aurora. Em uma manhã nublada, enquanto Gael estava no escritório, Noah entrou de repente. Ele sempre fora um garoto curioso, e a sua mente inquieta o impulsionava a fazer perguntas e buscar respostas. Pai, por que você não fala mais com Aurora? Ela é tão legal. Ela me ensina coisas sobre a vida que a mamãe sempre dizia. E você, pai, ficou tão triste desde que ela se foi. Eu só queria ver você feliz de novo. A fala de Noah bateu como um raio na mente de Gael. Ele sabia que seu filho tinha razão, mas não queria admitir. Ele se afastara tanto da vida emocional, de tal forma, que a ideia de permitir que alguém se aproximasse dele de verdade parecia assustadora. A dor de perder a esposa, Sofia, ainda estava fresca e o medo de abrir seu coração novamente era insuportável. Gael, com um suspiro profundo, olhou para o filho e respondeu, mais por obrigação do que por vontade: Eu não sei, Noah. Não é fácil. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Era a primeira vez em muito tempo que ele admitia que não sabia como agir, e essa vulnerabilidade parecia ecoar na mansão. Enquanto isso, Aurora estava no jardim da casa, observando as flores com um olhar perdido. Algo nela estava começando a se transformar. Ela não sabia como ou porquê, mas aquele lugar, tão distante de sua realidade anterior, estava começando a despertar nela a esperança de uma vida diferente. Ainda assim, as sombras de seu passado sempre estavam à espreita, ameaçando tomar conta de seus pensamentos. Ela respirou fundo e se levantou, decidindo dar um passo mais ousado. Se Gael não a aceitava completamente, talvez fosse a hora de se mostrar um pouco mais, de forma a conquistar sua confiança sem pressa. Com Noah ao seu lado, Aurora preparou o almoço para todos. Ela sabia que, muitas vezes, os pequenos gestos são os que mais marcam. Ela não apenas cozinhava, mas colocava em cada prato uma dose de carinho, como se aquela refeição fosse um convite para que Gael começasse a ver o mundo por outra perspectiva, mais simples e cheia de graça. Ao servir a comida, Aurora percebeu a maneira como Gael a observava. Ele tentava disfarçar, mas os olhos dele não a mentiam. Havia algo ali,
uma curiosidade, uma abertura, que até então ele não tinha mostrado para ninguém. Gael, ela disse com sua voz calma, não é fácil se abrir para as pessoas, especialmente depois de tanta dor. Eu entendo. Mas a vida tem maneiras de nos ensinar, às vezes através das coisas mais simples. Às vezes, quando estamos perdidos, o que mais precisamos é encontrar um caminho pequeno, quase imperceptível, que nos leva para onde precisamos estar. Gael a encarou por um longo momento. Ele não sabia o que responder. Como ela sabia tanto sobre a dor, sem nunca tê-lo conhecido de verdade? Como ela conseguia falar com tanta sabedoria sobre o que ele sentia? Aurora, vendo que ele estava em silêncio, continuou. Às vezes, as pessoas olham para a vida de outras e pensam que elas não têm nada a oferecer. Eu, por exemplo, nunca imaginei que uma mulher como eu teria alguma chance de mudar algo para alguém tão importante quanto você, Gael. Mas não estamos aqui para mudar o mundo. Estamos aqui para fazer uma diferença na vida de quem está perto de nós. E você, Noah, me ensinou isso. Noah sorriu timidamente e olhou para o pai, como se quisesse que ele entendesse o que Aurora estava tentando dizer. A conversa continuou, mas a mente de Gael estava distante. Ele estava tentando entender por que algo tão simples, tão genuíno, parecia estar tão forte em seu coração. Ele havia sido cético, mas agora havia algo diferente no ar. Algo que ele não podia negar. Era como se Aurora tivesse, sem querer, começado a abrir uma porta fechada há muito tempo, a porta do seu coração. Ele se sentia vulnerável, mas não de um jeito ruim. Aurora tinha uma maneira de lidar com ele sem pressionar, de fazer com que ele se permitisse olhar para a vida de uma forma diferente. Ao final do dia, quando todos estavam na sala, Gael finalmente olhou para Aurora de maneira diferente. Ele sabia que ela tinha sofrido muito e que talvez a chave para entender o que ele mesmo precisava estava diante dele. Era uma chave simples, mas que poderia mudar tudo: a empatia. Olhando para ela com mais clareza, Gael percebeu que havia muito mais em Aurora do que ele imaginava. Ela não era só uma mulher sem teto. Ela era alguém que havia conquistado uma força silenciosa, uma força que talvez ele também precisasse redescobrir. Obrigado, Aurora, Gael disse, finalmente quebrando o silêncio. Você tem algo que eu preciso aprender. Não sei ainda o que, mas vou tentar entender. A simples frase de Gael foi como um sopro de vida para Aurora. Ela sorriu, sem saber que aquela pequena troca de palavras marcaria o início de uma transformação em todos eles. Os dias passaram e, lentamente, a convivência entre Aurora e a família Montagnier foi se tornando parte da rotina. Gael começou a perceber que havia algo diferente nela, algo que ninguém mais tinha. Ela não queria nada em troca de sua companhia. Ao contrário, parecia encontrar alegria em pequenos gestos de bondade, como se fosse natural para ela trazer luz mesmo em um lugar tão escuro quanto o vazio que ele carregava em seu peito. Noah, por sua vez, ficava cada vez mais confortável com a presença de Aurora. Ele sentia que ela, de alguma forma, compreendia a dor que ele também sentia pela perda da mãe. Embora sua dor fosse de um tipo diferente, a empatia que Aurora oferecia não tinha preço. Ela escutava Noah sem pressa, sempre paciente, sempre atenta ao que ele tinha a dizer, algo que Gael, no meio de seus afazeres e distrações, não conseguia mais fazer. Tudo parecia estar indo bem até o dia em que a verdade sobre o passado de Aurora veio à tona. Aquilo que ela havia guardado com tanto carinho e silêncio estava prestes a ser revelado, e Gael não tinha ideia de como aquilo poderia afetar a todos ali. Até mesmo ele, que sempre tinha controle sobre tudo, estava prestes a ser tocado por algo que estava fora de seu alcance. Era uma manhã de domingo, e Aurora decidiu sair para fazer compras. Noah, como sempre, quis acompanhá-la, mas ela o impediu gentilmente. Hoje, meu querido, eu preciso de um momento sozinha. Fique com seu pai, ele precisa de você. Embora Noah tenha ficado um pouco desapontado, obedeceu e foi passar o tempo com Gael, que estava em uma das salas da mansão, ainda imerso em suas questões de trabalho. Aurora saiu pela manhã e retornou no final da tarde, mas algo havia mudado. Ela estava diferente. Havia algo em seu olhar, um peso que Gael não conseguia identificar, mas que logo sentiria em sua própria vida. Quando entrou pela porta da mansão, ela encontrou Noah jogado no sofá, assistindo televisão, e Gael, sentado à mesa, revisando documentos. Aurora tentou parecer tranquila,
mas a tensão era visível. Ela estava nervosa, seus olhos, normalmente calmos e serenos, estavam carregados de um segredo que ela não podia mais esconder. Gael, percebendo a mudança, perguntou com uma voz firme, mas preocupada: "O que aconteceu, Aurora? Você está diferente." Ela hesitou por um momento, dando um sorriso tímido. "Não aconteceu nada, Gael. Apenas algumas lembranças antigas vieram à tona, mas estou bem, pode ficar tranquilo." No entanto, Gael não estava convencido. Ele havia aprendido a ler as pessoas ao longo dos anos, e havia algo naquela resposta que o fazia desconfiar. O silêncio de Aurora era mais eloquente do que qualquer palavra. Decidiu, então, pressioná-la com mais suavidade. "Se você precisar falar, estou aqui, Aurora." Aurora olhou para ele, e por um momento, seus olhos brilharam com uma mistura de dor e gratidão. Ela sabia que Gael queria ajudá-la, mas como ela poderia contar a ele sobre um passado que ela já tentava esquecer? Como falar sobre algo que a consumia por dentro, mas que ainda parecia ser uma ferida aberta em seu coração? Ela respirou fundo, finalmente decidindo que era hora de contar a verdade, não apenas para Gael, mas para si mesma. "Gael, você já ouviu falar de Aurora Silva, a mulher desaparecida há quase 10 anos?" Gael franziu a testa. O nome não lhe era desconhecido. Ele lembrava-se dos noticiários, das reportagens sobre o caso, mas não imaginava que aquela mulher diante dele pudesse ter alguma ligação com aquela história. "Sim, ouvi falar. Mas o que isso tem a ver com você?" Aurora hesitou por um momento, antes de finalmente dar um passo à frente. "Eu sou a mulher desaparecida. Fui vítima de uma série de circunstâncias que me fizeram desaparecer da vida das pessoas. Aconteceu algo muito doloroso, Gael, algo que mudou minha vida para sempre. Por isso, abandonei tudo, a minha antiga vida, o meu nome, a minha identidade." Gael ficou paralisado por um momento, incapaz de compreender totalmente o que ela acabará de revelar. O mistério que cercava Aurora começou a ganhar uma nova dimensão. Ele a observava com uma mistura de choque e incredulidade. "Você está dizendo que você é aquela mulher?" Aurora assentiu com a cabeça, sem conseguir esconder a dor em seu rosto. "Sim, sou eu. Eu fui vítima de um homem que destruiu minha vida. Fui forçada a fugir, a mudar de identidade para sobreviver. E foi assim que eu vim parar aqui, nas ruas." Gael se levantou da cadeira, sem saber o que fazer com a revelação repentina. Ele sempre soubera que havia algo de misterioso em Aurora, mas nunca imaginou que ela tivesse um passado tão sombrio. Aquele passado a seguia, não importa o quanto ela tentasse deixá-lo para trás. "Por que você não me contou isso antes?" Gael perguntou, sua voz agora mais suave, quase em um suspiro. "Eu poderia ter ajudado. Eu sou capaz de ajudar, se você quiser." Aurora sorriu tristemente, mas com uma sinceridade que tocou o coração de Gael. "Eu não queria que você me visse dessa maneira, Gael. Eu só queria que você me visse como uma pessoa comum, alguém que pudesse trazer alguma alegria para sua vida. Não queria que você me visse como alguém marcada pelo passado, alguém que ainda carrega cicatrizes profundas." Mas, ao dizer isso, ela sabia que não poderia mais esconder a verdade. Não podia mais viver em um lugar de mentiras e meias-verdades. Gael, com toda sua frieza e sua desconfiança, não podia mais ignorar o passado de Aurora. O que aconteceria agora? Ele respirou fundo e olhou para ela com uma nova compreensão. Ele sabia que, embora o passado de Aurora fosse doloroso e repleto de segredos, ele também era uma parte dela. E, de alguma forma, ele estava começando a perceber que esse passado poderia ser a chave para ajudar Aurora a se libertar, assim como para curar as próprias feridas que ele ainda carregava. "Eu entendo", Gael disse, finalmente, com um olhar mais suave. "E talvez eu também tenha algo a aprender com você." Aurora o observou, os olhos um pouco marejados. Ela sabia que aquele momento significava muito mais do que simples palavras. Era o início de algo novo, mas também de um longo caminho a ser percorrido. Mas, pela primeira vez, ela sentiu que talvez fosse possível deixar o passado para trás e, quem sabe, construir algo de bom no presente. O tempo passou e, embora as revelações de Aurora tivessem chocado Gael,
Havia algo diferente no ar. Ele não havia mais como uma estranha que tinha invadido sua casa. Não, ele havia agora como alguém com uma história, uma vida cheia de lutas e perdas. Aos poucos, Aurora se tornou parte da rotina da família Montagnier. Ela começou a cuidar de Noah de uma maneira gentil, quase maternal, como se fosse uma segunda mãe para o menino. Ele adorava passar tempo com ela, contando-lhe histórias sobre sua mãe, e Aurora sempre ouvia com atenção, dando-lhe conselhos sábios e palavras de conforto. No entanto, a convivência estava longe de ser fácil. Gael ainda se via preso a um dilema interno. Ele estava começando a sentir uma atração por Aurora, algo que ele jamais imaginaria. Ele tentava resistir a isso, pois sabia que ela estava carregada de um passado doloroso, e ele não sabia se seria capaz de lidar com isso. Sua vida já estava complexa o suficiente com a perda de sua esposa, e ele não sabia se poderia abrir seu coração novamente. Mas a dor que Gael carregava em seu coração parecia se aliviar um pouco sempre que ele estava perto de Aurora. Ela tinha uma maneira de fazer as coisas mais leves, mais suportáveis, com sua maneira calma de olhar o mundo. Mesmo quando ele tentava se convencer de que não deveria se aproximar dela, havia algo que o atraía de forma irresistível. Em uma tarde de sábado, Gael decidiu convidar Aurora para uma conversa. Ele sentia que precisava entender melhor quem ela realmente era, além da mulher misteriosa que havia aparecido em sua vida. Aurora estava na cozinha, preparando o almoço, e quando ele entrou, ela sorriu, como sempre, com aquela expressão serena que fazia tudo parecer mais simples. Aurora, preciso conversar com você, Gael disse, com uma leve hesitação em sua voz. Algo está acontecendo comigo, e eu não sei o que fazer com isso. Eu não esperava que você fosse tão importante para mim. Aurora parou por um momento, olhando para ele com um semblante tranquilo, mas com um toque de curiosidade em seus olhos. Ela sabia que havia algo mais por trás daquela frase, algo que ele ainda não tinha dito. O que está acontecendo, Gael? Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu estou começando a sentir algo mais forte do que deveria. Algo que não posso simplesmente ignorar, mas que também não sei como lidar. Eu gosto de você, Aurora. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de me entregar, de me abrir para algo que pode ser complicado. Aurora observou por um instante, como se estivesse ponderando suas palavras, antes de responder de forma suave. Gael, eu entendo o que você está dizendo. Eu também tenho sentimentos por você, mas a minha vida é muito diferente da sua. Meu passado. Eu não sei se posso permitir que alguém como você entre na minha vida. Eu não quero que você se machuque por causa das minhas cicatrizes. Ele se aproximou dela, segurando suas mãos de maneira gentil. Aurora, ninguém é perfeito. Eu não espero que você seja. Eu sei que você tem um passado doloroso, mas isso não muda o que eu sinto. Eu quero estar ao seu lado, mesmo que o caminho seja difícil. Ela olhou para ele com um olhar carregado de emoções, mas também com uma expressão de dor que transparecia em seus olhos. Eu não quero que você sofra, Gael. Eu não quero ser a razão pela qual você se machuca ainda mais. Gael apertou suas mãos com mais firmeza, tentando transmitir segurança a ela. Você não me machucaria. Pelo contrário, você já me fez sentir coisas que eu nunca imaginei que sentiria novamente. Você trouxe luz para minha vida, e eu não vou deixar isso escapar. Aurora sorriu, mas com um sorriso melancólico. Eu não sei se mereço tanto, Gael. Eu sou uma mulher quebrada, com um passado que ainda me persegue. Você não imagina o que eu já passei. Gael a olhou com compaixão. Eu sei que você carrega um peso enorme, mas isso não muda quem você é agora. Você é uma mulher forte, e eu admiro isso. Não importa o que aconteceu no passado, o que importa é o que você escolhe ser agora. Ela suspirou profundamente, parecendo um pouco aliviada. Eu quero acreditar nisso, Gael. Eu realmente quero. Mas eu não sei se estou pronta para abrir meu coração novamente, principalmente quando tudo em minha vida já foi arruinado antes. Gael sentiu um aperto no peito ao ouvir isso, mas ele não ia desistir. Eu não peço que você se abra de imediato, Aurora. Eu só quero que você saiba que eu estou aqui para você. Quando você estiver pronta, eu vou estar ao seu lado. Ela olhou com gratidão,
embora ainda houvesse uma sombra de dúvida em seu coração. Eu não posso prometer nada, Gael. Mas vou tentar. Vou tentar ser alguém em quem você possa confiar. A conversa terminou com um silêncio confortável entre eles. Aurora sentia uma mistura de emoções que não conseguia organizar. Ela sabia que estava se apaixonando por Gael, mas também sabia que não podia se deixar levar por isso. Seu passado era pesado demais, e ela não queria que Gael carregasse também esse fardo. No entanto, algo estava mudando dentro dela. A presença de Gael e a maneira como ele a tratava estavam começando a quebrar as barreiras que ela mesma havia colocado ao redor de seu coração. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas talvez, apenas talvez, ela pudesse permitir-se viver uma vida mais completa ao lado de alguém que verdadeiramente a entendesse. Noah, que havia ouvido parte da conversa do outro lado da porta, sorriu para si mesmo. Ele sabia que algo estava se transformando. O pai, que antes estava fechado para o mundo, agora parecia mais aberto, mais disposto a dar uma chance ao amor. Para Noah, essa mudança era tudo o que ele sempre quisera. Enquanto isso, Gael e Aurora continuavam a explorar o que sentiam pelo outro, sem pressa, com cautela, mas também com a esperança de que o futuro poderia, de fato, trazer algo bom para todos. O clima na mansão montanheira havia mudado de forma palpável. As tensões iniciais deram lugar a uma convivência mais tranquila entre Gael, Noah e Aurora. Embora a amizade entre eles ainda estivesse em processo de construção, uma sensação de harmonia começava a florescer. Noah continuava a adorar passar o tempo com Aurora, e ela, de maneira calma e serena, tinha se tornado uma figura central em sua vida. Gael, por sua vez, ainda estava dividido entre seus sentimentos por Aurora e o medo de se deixar levar por um amor que parecia ter nascido de uma forma tão incomum. Mas, apesar dessa aparente tranquilidade, o passado de Aurora estava sempre à espreita, ameaçando reemergir a qualquer momento. O passado dela era uma sombra que nunca a deixava em paz, e as lembranças de uma vida de sofrimento e perdas estavam sempre à flor da pele. Naquela tarde, depois de mais um dia de trabalho, Gael decidiu sair para uma caminhada, tentando aliviar sua mente das tensões da rotina. Aurora estava no jardim com Noah, conversando sobre coisas simples e, ao mesmo tempo, profundas. Ela sorriu ao vê-lo se afastar pela porta da frente. No entanto, enquanto caminhava por uma das ruas tranquilas da cidade, Gael encontrou algo inesperado. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. Ao virar uma esquina, ele viu uma figura familiar. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era uma mulher que ele jamais imaginaria encontrar em uma cidade como aquela. Ela estava parada do outro lado da rua, aparentemente esperando por alguém, mas quando seus olhos se encontraram, Gael ficou paralisado. Era Clara, sua ex-esposa. Clara tinha sido a mulher que ele amava com toda a sua alma, mas ela havia falecido tragicamente há pouco mais de 2 anos. A dor da perda ainda o consumia, e o fato de vê-la ali, em plena luz do dia, parecia surreal. Ele olhou para ela, e ela sorriu levemente, como se nada tivesse mudado. Gael, quanto tempo? Ela disse, sua voz suave, mas carregada de um tom melancólico. A surpresa foi tão grande que Gael não conseguiu responder de imediato. Ele queria gritar, queria perguntar o que ela estava fazendo ali, mas não conseguia encontrar palavras. Então, com um esforço visível, ele conseguiu dizer, Clara, mas, você morreu. Ela deu um pequeno passo à frente, levantando a mão, pedindo-lhe para se acalmar. Eu sei, Gael. Sei que morri para você e para todos. Mas a morte nem sempre é o fim. Às vezes, ela é apenas uma pausa. Uma pausa que foi necessária para que eu pudesse lidar com o que aconteceu. E agora, eu estou de volta. Gael olhou fixamente para ela, atônito. Era como se o mundo tivesse dado uma volta completa e voltado ao seu ponto inicial. Ele sentiu a cabeça girar. Os sentimentos, que ele pensava estar enterrados, começaram a vir à tona com uma intensidade avassaladora. Como ela poderia estar ali, viva, depois de tudo que ele tinha passado? Como isso é possível? Ele questionou, a voz embargada. Clara deu mais um passo à frente, encarando-o com uma expressão séria, mas compreensiva.
Eu estive perdida por um tempo, Gael. E agora, estou de volta para explicar. Para contar o que realmente aconteceu. Eu precisava encontrar uma maneira de voltar para você. Gael estava prestes a perguntar mais, mas foi interrompido por uma sensação estranha que o fez olhar para o lado. Ao virar-se, ele percebeu que Aurora estava observando tudo de longe. Ela não disse nada, mas seu olhar de preocupação e confusão falava por si. Gael sentiu seu peito apertar. Ele sabia que Aurora precisava saber a verdade, mas ao mesmo tempo, ele não sabia como contar a ela o que estava acontecendo. Clara. Gael começou, tentando manter a calma, mas sua voz estava trêmula. O que você está dizendo? O que aconteceu com você? Ela olhou para ele com uma expressão vazia, como se estivesse se preparando para contar algo que mudaria tudo. Eu fugi, Gael. Fugi de tudo o que você achava que era verdade. Eu estava perdida, e quando fui embora, tive que fazer escolhas. Escolhas que você nunca entenderia. Eu sei que te machuquei, mas a verdade é que você nunca soube de tudo. Você não sabe por que eu fui embora. Gael não conseguia processar tudo o que estava ouvindo. A cada palavra que Clara dizia, o chão parecia desabar sob seus pés. Ele precisava saber, mas ao mesmo tempo, ele não queria saber. Ele queria viver sua vida com Aurora, seguir em frente, mas algo naquelas palavras o prendia. Clara olhou para o fundo de seus olhos, e com uma expressão mais triste, completou: Eu fugi por sua causa, Gael. Eu sabia que você nunca me perdoaria se soubesse o que eu tinha feito. Eu fiz coisas terríveis. Coisas que você nunca imaginaria. Eu estava envolvida com pessoas perigosas, e elas me forçaram a fazer escolhas horríveis. Quando fui embora, foi porque estava tentando proteger você. Eu precisava desaparecer para que você não fosse mais atingido. Gael sentiu um nó se formar na garganta. Ele olhou para Clara com uma expressão de incredulidade. O que ela estava dizendo não fazia sentido. A dor da perda de sua esposa não poderia ser justificada por mentiras tão desconcertantes. Ele sentiu um misto de raiva e tristeza, como se tivesse sido enganado o tempo todo. Mas antes que ele pudesse dizer algo, Clara olhou para Aurora, que agora estava cada vez mais próxima. Você tem que escolher, Gael. Você tem que escolher entre o passado que está de volta e o futuro que você ainda pode ter com ela. Clara disse, com uma voz cheia de urgência. Gael se virou rapidamente para Aurora, que, ao ver a dor em seus olhos, apenas o olhou em silêncio. O que ele faria agora? Seu passado estava de volta para assombrá-lo, e ele não sabia como lidar com isso. Aurora, por sua vez, sentia o peso daquela situação. Ela não tinha ideia do que acontecia, mas sabia que algo muito maior do que ela estava prestes a acontecer. Ela não sabia o que Gael faria, mas algo dentro de si lhe dizia que essa escolha definia o futuro deles. O que aconteceria agora? A verdade sempre tem um preço, e Gael estava prestes a pagar o seu. A tensão no ar era palpável. Gael sentia seu coração bater acelerado, suas mãos suavam. Ele olhava para Clara, para Aurora, e não sabia o que fazer. A revelação de sua esposa, que ele acreditava estar morta, havia virado sua vida de cabeça para baixo. As palavras dela, carregadas de dor e mistério, ecoavam em sua mente. Como ela pôde fazer isso? Como pôde deixá-lo viver essa mentira por tanto tempo? Aquele retorno inesperado mexia com tudo o que ele conhecia sobre sua vida, sobre sua história com Clara, sobre sua relação com Aurora e, principalmente, sobre o futuro que ele imaginava ao lado da mulher que, aos poucos, estava conquistando seu coração. Gael respirou fundo e olhou para Aurora. Seus olhos estavam cheios de questionamento, e ele podia sentir a dor e a confusão dela. Ela não sabia o que estava acontecendo, e ele não sabia como explicá-la. Aurora sempre foi uma mulher simples, que nunca quis complicações em sua vida. Ela chegou até ali por uma razão simples. Ela desejava um futuro melhor, e ao conhecer Gael, ela achava que sua vida poderia mudar. Mas agora, diante daquele cenário inesperado, tudo parecia incerto. Aurora deu um passo hesitante à frente. Ela sentiu que não estava no lugar certo, mas também não sabia o que fazer para ajudar Gael a lidar com aquilo. Ele parecia perdido, e, por um momento, ela se perguntou se ele ainda poderia olhar para ela da mesma maneira,
se ela poderia continuar ao seu lado depois de tudo o que estava acontecendo. Clara, por sua vez, estava em silêncio. Ela observava a cena com um olhar frio, como se esperasse que Gael tomasse uma decisão. Sabia que não teria uma segunda chance de explicar tudo. A decisão de Gael seria a única coisa que poderia mudar o destino dela e, possivelmente, de todos ali. Gael, você precisa entender o que está em jogo aqui. Clara disse, sua voz tensa e séria. Eu sei que você ficou surpreso, mas não podemos voltar atrás. Eu fiz coisas que você não entende, mas o mais importante é que eu nunca parei de pensar em você. Nunca parei de amar você. Foi por isso que fui embora, para proteger você e Noah. Eu sabia que se ficasse, a vida de todos seria ainda mais complicada. Gael se sentiu como se estivesse ouvindo uma história de outro mundo. Ele queria acreditar em Clara, queria acreditar que tudo o que ela dizia era verdade, mas as feridas do passado eram profundas demais. Como ele poderia perdoar alguém que simplesmente desapareceu de sua vida, sem dar explicações, sem um adeus? Aurora estava ao lado dele, como se fosse sua âncora naquele mar de confusão. Ela sentia que ele estava dividido entre o passado e o futuro. Ela sabia o quanto Gael tinha sido marcado pela perda da esposa, mas também entendia o quanto ele poderia ser feliz ao lado dela. Ela não queria ser apenas uma substituta de Clara, mas queria ser uma mulher que pudesse realmente fazer Gael feliz, sem segredos, sem mentiras. Gael olhou para Clara mais uma vez. Ela parecia tão diferente, tão distante do que ele lembrava. Ele a amava, mas aquela mulher diante dele não era a mesma. Ele não sabia mais em quem confiar, nem mesmo nas suas próprias emoções. Clara, você me deixou. Gael começou, sua voz cheia de amargura. Você me deixou sozinho, com o nosso filho. E quando você desapareceu, eu fui forçado a seguir em frente. Eu fui forçado a ser um pai solteiro, alguém que teve que aprender a viver com a dor da sua ausência. Como você pode esperar que eu simplesmente te perdoe agora? A voz de Clara foi suave, mas cheia de tristeza. Ela deu um passo em direção a Gael, como se tentasse se aproximar dele, mas ele a deteve com um gesto de mão. Eu sei, Gael. Sei que te machuquei. Mas você não sabe a verdadeira razão por que fui embora. Você não sabe tudo o que aconteceu, tudo o que me levou a fazer isso. Ela parou por um momento e, com um olhar profundo, continuou. Eu te amo, Gael, mas você tem que me entender. Não era uma escolha fácil. Eu sabia que, se ficasse, a nossa vida juntos nunca mais seria a mesma. Então, eu decidi desaparecer para te proteger. Gael sentiu uma mistura de raiva e tristeza tomar conta dele. Ele queria acreditar nas palavras de Clara, mas tudo o que ele sentia era uma avalanche de dúvidas. O que ela queria agora? O que ela realmente queria com aquele retorno? Aurora estava quieta, mas seu olhar dizia tudo. Ela estava se afastando emocionalmente, sentindo-se cada vez mais pequena diante daquela situação. Ela sabia que não era a solução para o passado de Gael, mas queria ser alguém para ele no futuro. Mas, ao ver a dor em seus olhos e o conflito dentro dele, ela temia que nunca pudesse competir com o amor que ele ainda sentia por Clara. Noah, que havia ficado em segundo plano até aquele momento, apareceu do lado de Gael. Ele sentia que algo estava errado, que o clima na casa havia mudado. Ele sabia que seu pai estava confuso, mas não sabia como ajudá-lo. Ele amava Aurora e queria que ela ficasse, mas algo no olhar de Gael mostrava que as coisas não seriam tão simples assim. Pai, eu só queria que você fosse feliz. Noah falou, a voz baixa e cheia de inocência. Aquelas palavras, ditas por um menino tão pequeno, cortaram Gael como uma lâmina. Ele olhou para Noah e viu nele toda a pureza de uma criança que apenas queria ver a felicidade de seus pais. E foi nesse momento que ele percebeu o que estava em jogo. Não se tratava mais de escolher entre Aurora e Clara. Se tratava de ser o pai que Noah precisava, o homem que ele deveria ser para o filho que tanto o amava. Gael olhou para Clara, depois para Aurora, e finalmente para Noah. Eu preciso de um tempo. Gael disse, sua voz embargada. Preciso de um tempo para entender tudo o que está acontecendo. Eu não sei o que fazer. Não sei quem eu sou mais, se o homem que amava Clara, ou o homem que está aprendendo a amar Aurora. A decisão de Gael estava longe de ser fácil. Mas ele sabia que,
Para encontrar a paz, ele precisaria enfrentar o seu passado. E talvez, depois disso, ele fosse capaz de encontrar o futuro que tanto desejava. Mas até lá, ele precisaria de tempo. Aurora e Clara se olharam, mas nenhuma delas falou nada. O futuro de todos estava em jogo, e nenhuma delas sabia o que o amanhã traria. O relógio na parede da sala parecia soar como um martelo, batendo em seu ritmo incessante. Cada tic-tac era uma lembrança de que o tempo estava passando e que Gael precisava tomar uma decisão. Ele estava preso entre dois mundos, um passado doloroso e um futuro incerto. O dilema que o consumia não era apenas sobre escolher entre Clara e Aurora, mas também sobre quem ele queria ser para seu filho Noah. Cada dia que se passava, a pressão aumentava. Ele sabia que precisava decidir, mas o medo de errar o paralisava. Gael caminhou pela mansão, sem rumo, suas mãos nas roupas, como se tentasse encontrar algo que o ancorasse nesse mar de incertezas. O grande luxo ao seu redor não tinha mais significado. A dor de sua perda, o peso da mentira que havia sido sua vida até agora, estava maior do que qualquer bem material. Ele olhava para os quadros nas paredes, lembrando-se dos dias felizes que passou ao lado de Clara, quando tudo parecia ser perfeito, quando ele acreditava que a vida era imutável. Agora, ele se via diante de um cenário caótico e sem respostas. Aurora, por sua vez, estava em outro cômodo, sentada em um canto da mansão. Sua expressão era de preocupação, mas ela sabia que não poderia tomar a frente dessa batalha. Ela amava Gael, mas sabia que não podia forçá-lo a decidir. A verdade é que ela não queria ser a responsável pela ruptura de uma família. Ela sabia que a dor de Gael era imensa, mas ela também sentia que tinha direito a um futuro ao lado dele. Ela não tinha mais paciência para ficar esperando que ele se curasse de suas feridas. O tempo estava passando, e ela sabia que as coisas precisavam evoluir. Noah, com sua visão inocente de mundo, ainda não compreendia a gravidade da situação. Ele queria que tudo fosse simples, como antes, quando sua mãe estava viva e a família parecia unida. Ele amava Aurora e pensava que sua presença poderia curar a tristeza de seu pai. Mas ele também sentia a ausência de Clara e, em seu coração infantil, acreditava que os dois poderiam coexistir, que sua família poderia ser completa novamente, com Aurora ao lado deles. "Pai, você já decidiu?" perguntou Noah, entrando na sala onde Gael estava, com um olhar ansioso. Gael olhou para o filho, sentindo um peso imenso sobre seus ombros. O olhar de Noah, cheio de expectativa, lhe trouxe uma dor mais profunda. Como ele poderia fazer isso com seu filho? Como poderia decidir entre duas mulheres que, de alguma forma, marcaram sua vida? "Não, filho, ainda não decidi." Gael respondeu, com a voz baixa, tentando não demonstrar a confusão que sentia por dentro. "Eu preciso de mais tempo." Noah parecia desconcertado. Ele se aproximou do pai e, com a simplicidade que só uma criança poderia ter, disse: "Não precisa de mais tempo, papai. Você sempre fala que as pessoas que a gente ama não devem nos fazer sofrer, não é? Eu só quero que você seja feliz de novo. A gente merece ser feliz, né?" As palavras de Noah atingiram Gael como uma flecha. Como ele poderia ensinar a Noah a ser feliz, se ele mesmo não sabia mais como ser feliz? Ele olhou para o filho, cujos olhos brilhavam com a esperança de uma criança que acreditava na magia de um amor que pode curar tudo. Nesse momento, algo dentro de Gael se quebrou. Ele sabia que precisava parar de olhar para o passado e focar no futuro. Noah estava certo. Ele merecia ser feliz. Gael merecia ser feliz. E, mais importante, Aurora merecia uma chance de ser feliz também. A vida não era feita de perfeição, mas de escolhas. E ele precisava escolher. Com um suspiro profundo, Gael decidiu que iria encontrar Clara para conversar, para entender o que estava acontecendo de verdade. Ele sentia que uma parte dele ainda amava Clara, mas a outra parte estava aprendendo a se apaixonar por Aurora. Ele sabia que não poderia viver entre esses dois mundos para sempre. Gael então se dirigiu à sala onde Clara estava. Ela o aguardava com uma expressão séria, mas com olhos que, apesar de tudo, ainda carregavam a ternura que ele se lembrava. O encontro deles estava marcado para aquele dia. A decisão, inevitavelmente, teria que ser tomada. Clara o recebeu sem palavras.
A tensão estava no ar, e ambos sabiam que aquilo seria o momento crucial. Gael olhou para ela, os olhos marejados, e falou, finalmente: Clara, eu não sei o que fazer. Eu te amo, mas não posso viver no passado. Você me deixou sozinho, sem nenhuma explicação. Você me fez sofrer. Mas a verdade é que, mesmo assim, eu ainda sinto algo por você. Mas também sinto algo por Aurora. Eu não posso mais viver nessa dúvida. Clara ficou em silêncio por um momento. Ela sabia que Gael estava dividido, mas também entendia que ele precisava de uma resposta definitiva, não apenas palavras vazias. Ela suspirou, levantando-se da cadeira onde estava sentada. Olhou nos olhos dele com uma expressão de dor, mas também de entendimento. Gael, eu nunca quis te machucar. Eu sabia que, se te explicasse tudo o que aconteceu, você não me entenderia. A decisão de ir embora foi minha, mas não foi por falta de amor. Foi para tentar te proteger. Mas, se você acha que o que eu fiz foi errado, então eu entendo. Eu só quero que você seja feliz. Ela deu um passo em direção a ele, mas Gael a interrompeu com um gesto. Ele sentiu que estava no meio de uma encruzilhada. Clara merecia a verdade, e Aurora merecia uma chance de ser feliz. Eu preciso de um tempo para pensar em tudo isso. Eu não posso mais viver sem uma resposta clara. Gael disse com firmeza, enquanto sentia o peso das palavras que acabará de dizer. Clara, com uma expressão resignada, apenas acenou com a cabeça. Ela sabia que Gael precisava de tempo. Mas, ao mesmo tempo, ela temia que, ao dar-lhe esse tempo, ela perdesse para sempre o homem que ainda amava. Gael deixou a sala e caminhou pelos corredores da mansão, com o peso de sua decisão pesando sobre ele. Ele precisava de uma resposta, mas ele sabia que a única maneira de encontrar a paz seria fazendo a escolha certa, não para ele, mas para seu filho, para Aurora e, acima de tudo, para ele mesmo. O sol da manhã iluminava a grande mansão de Gael Montagnier, mas nada parecia trazer brilho para seus olhos. A dor que ele sentia, mais profunda do que qualquer ferida física, consumia suas forças. Ele havia tomado uma decisão. Uma escolha que, embora estivesse certa em sua essência, deixava um rastro de incertezas que ele não conseguia ignorar. Estava na hora de encarar a verdade, mas a verdade, como ele logo descobriria, era um peso que ele não estava preparado para carregar. Ao acordar, Gael sentiu a pressão da responsabilidade sobre seus ombros. Noah não estava em casa. O garoto, como sempre, procurava a companhia de Aurora, com quem ele se sentia confortável, mas também distante de um pai que parecia cada vez mais perdido em suas próprias confusões. Gael sabia que precisava falar com ele, que precisava resolver essa situação de uma vez por todas. Não seria justo para Noah viver em um ambiente onde o amor era uma questão de escolhas, e ele sabia que precisava ser honesto. Mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, uma batida na porta de sua sala interrompeu seus pensamentos. Era a Clara. Ele não sabia exatamente o que esperar daquele encontro. Ela tinha sua própria dor, mas, ao mesmo tempo, ela sempre fora uma mulher forte. Ela poderia aceitar sua decisão ou se afastar definitivamente, mas Gael sabia que a mulher que ele havia amado, de alguma forma, ainda estava ali. Gael, nós precisamos conversar. As palavras de Clara eram simples, mas carregavam um peso imenso. Ela entrou na sala, os olhos marejados, mas decididos. Não posso continuar vivendo com a dúvida, com essa incerteza. Se você escolheu o que é melhor para você, então me deixe fazer a mesma coisa. Preciso saber o que vamos fazer com tudo isso, com a nossa história, com a nossa família. Gael a olhou, sentindo o coração apertar. O que ele mais temia estava acontecendo. Clara estava finalmente pronta para aceitar o fim, para seguir em frente. Ele não sabia o que dizer, o que fazer. O silêncio entre eles parecia carregar todas as palavras não ditas, todas as mágoas acumuladas ao longo dos anos. Clara, com seu jeito pragmático, o olhou nos olhos, esperando uma resposta que, ele sabia, não seria fácil de dar. Gael começou, engolindo em seco. Ele queria que as palavras saíssem certas, mas não conseguia. Clara, não sei se sou capaz de tomar uma decisão sem olhar para o que realmente importa. O que mais importa agora não é só o que eu quero. É o que é melhor para o Noah,
para nós dois, para Aurora. Eu me sinto perdido. Clara deu um passo à frente, como se estivesse tentando entender a angústia de Gael. Ela sabia que ele não estava falando apenas sobre ela ou sobre Aurora, mas sobre as suas próprias inseguranças. A dor que ele carregava era mais antiga do que ele mesmo sabia admitir. Aquela conversa não seria fácil, e Clara entendia isso. Ela também sabia que a responsabilidade de tomar uma decisão sobre o futuro de sua família não poderia ser só dele. Gael, você tem que olhar para o futuro. Para o que é bom para o Noah. Ele precisa de você. Clara disse com firmeza, mas sua voz não escondia a tristeza. Eu sei que você ainda me ama, mas, honestamente, não sei se isso é o suficiente para salvar o que a gente construiu. Eu não posso continuar esperando por algo que talvez nunca aconteça. Aquelas palavras atingiram Gael como um soco no estômago. Ele sabia o quanto Clara estava sofrendo, mas o que mais doía era o fato de que ele não sabia o que sentir. A presença de Aurora havia despertado nele sentimentos novos, um tipo de amor que ele não esperava, mas que, ao mesmo tempo, parecia mais sincero, mais genuíno. Ele olhou para Clara, tentando encontrar as palavras que poderiam curar a dor, mas ela não parecia disposta a ouvir. Não mais. Clara, Gael tentou falar, mas sua voz falhou. Ele queria pedir perdão por tudo o que havia acontecido, por tudo que ele não havia conseguido fazer, mas sabia que não era isso que ela precisava ouvir. Não agora. Clara balançou a cabeça, como se estivesse se afastando de algo irreparável. Ela sabia que o amor que eles tinham já não existia mais da mesma forma, e que seguir em frente era o único caminho. Ela também sentia que, no fundo, Gael já havia feito a sua escolha, e talvez, no fim das contas, fosse o melhor para todos. Gael, acho que é melhor nós dois seguirmos nossos caminhos. Você merece ser feliz, mas eu não posso mais viver esperando. E, principalmente, não posso viver na dúvida de que algo ainda existe entre nós. Eu não quero mais essa dor. Clara disse, suas palavras duras e definitivas. Ela virou as costas, se dirigindo para a porta da sala, mas antes de sair, ela parou por um momento. Você vai precisar tomar uma decisão, Gael. E não posso mais ser a pessoa a te segurar. E, com isso, ela saiu. O silêncio tomou conta da sala. Gael ficou ali, paralisado. Ele sabia que não podia mais voltar atrás. Clara estava fora da equação, e agora ele só tinha que lidar com o que restava. Aquele vazio. O que ele faria com Aurora? E o mais importante, o que ele faria por Noah? Ele se levantou, sentindo o peso das palavras de Clara ressoando em sua mente. Ele sabia que o destino de sua família estava em suas mãos, mas não sabia se estava pronto para lidar com as consequências de suas escolhas. Gael se dirigiu ao quarto de Noah. O menino estava ali, desenhando em seu caderno, alheio ao turbilhão que acontecia na casa. Quando viu seu pai entrar, Noah sorriu timidamente, mas seus olhos eram cautelosos. Ele sabia que algo estava acontecendo. E sabia também que, de alguma forma, ele seria parte dessa decisão. Pai, o que aconteceu? Você e a mamãe? Noah começou a perguntar, mas Gael o interrompeu, tentando ser forte, tentando esconder as lágrimas que quase não se seguravam. Não, filho. Não se preocupe com isso agora. Mas eu preciso que você me entenda. A vida vai ser diferente agora, e você vai precisar ser forte. Eu preciso de você, como sempre precisei. Noah olhou para ele, confuso, mas também com uma esperança silenciosa de que, de algum modo, as coisas se resolveriam. E, no fundo, Gael sabia que, para ele, Noah seria a razão para seguir em frente. Era o amor do filho que daria a ele forças para decidir. O silêncio na mansão era mais pesado do que nunca. Gael estava em um lugar sombrio de sua alma, onde as escolhas se tornaram mais complicadas e o peso da responsabilidade parecia esmagá-lo. Ele havia passado meses tentando fazer sentido de tudo, mas quanto mais tentava, mais se perdia. A dor da perda de sua esposa, a presença de Aurora e o amor incondicional de Noah o deixaram em um labirinto sem saída. A verdade era simples. Ele não sabia mais quem ele era ou o que ele deveria fazer. Ele já havia perdido tanto. Clara, a mulher com quem ele compartilhara sua vida, agora se afastava dele, e ele se via sozinho com suas decisões.
Aurora, por mais que tenha se tornado um alicerce de calma em sua vida, ainda era uma desconhecida, uma mulher do passado, cheia de feridas. Noah, o menino que ele amava profundamente, estava apenas tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível de montar. A decisão estava diante dele. Não havia mais como escapar. Ele precisava agir, não apenas por ele mesmo, mas por Noah e pela vida que ainda poderia ter. Aurora estava em sua vida há tanto tempo, mas o que ela significava para ele? A questão não era se ele a amava, mas o que ele estava disposto a dar a ela e ao seu filho. Ele sabia que, se tivesse que escolher, ele não poderia fazer Noah viver no meio de incertezas e relações desconexas. Na manhã que seguiu sua última conversa com Clara, Gael se preparou para tomar a decisão final. Ele sabia que isso não significaria apenas mudar de caminho, mas redefinir tudo o que ele havia acreditado ser certo. Aurora, o amor que ele sentia por ela, Noah, a dor de perder Clara, tudo isso se fundia em um só sentimento: a necessidade de reconectar com o que realmente importava. Ele foi até o jardim, onde Aurora estava sentada, como sempre, em silêncio. Ela olhou para ele com aquele olhar suave, mas sabia que algo havia mudado. Gael não precisava dizer nada. Ele havia percebido a transformação dela ao longo dos dias, as cicatrizes em sua alma, as marcas da dor e, ao mesmo tempo, da esperança. Ele havia sido cego para isso por tanto tempo, focado apenas na dor que carregava, no luto que nunca teve chance de vivenciar completamente. Mas agora ele via, com clareza, o que estava diante dele. Aurora, Gael começou, sua voz baixa e trêmula. Não era fácil encontrar as palavras. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava tentando viver uma vida que não fazia mais sentido. Mas agora eu entendi. Aurora observava, atenta às suas palavras, mas sem pressa de interromper. Ela sabia que esse momento era crucial para ambos. O tempo de esperar estava acabando. Ela não queria mais promessas vazias, mas também não queria que ele a olhasse como uma escolha errada. Eu percebo que o que eu tenho com você não é algo simples, não é algo fácil de entender, mas, Aurora, eu sei que não posso continuar vivendo sozinho, tentando entender o que eu sinto. E não posso mais continuar me afastando de Noah. Ele precisa de mim, e eu preciso dele. Eu não sei como explicar, mas você é parte dessa reconstrução. Eu não sei onde isso nos levará, mas eu quero tentar. As palavras de Gael eram sinceras, mas também carregadas de insegurança. Ele não sabia como o futuro seria, mas uma coisa era clara: ele queria construir algo novo. Algo que, de alguma forma, fosse mais completo do que o que ele havia perdido. Aurora sorriu com suavidade, mas sua resposta não veio de imediato. Ela precisava entender se aquilo que Gael estava oferecendo era realmente uma chance de recomeçar ou apenas uma tentativa de preencher o vazio. Gael, eu sei que a vida não é simples, e eu não sei se sou a pessoa certa para te dar tudo o que você precisa. Aurora disse, com sua voz calma, mas firme. Eu sou apenas uma mulher que viveu na rua, que não tem nada além de uma vontade imensa de viver uma vida melhor. Eu não sei se posso ser a solução para os seus problemas, mas eu só sei que eu preciso saber o que você quer de verdade. Gael respirou fundo, sentindo a pressão das palavras de Aurora, mas ele sabia que aquele momento era decisivo. Ele não podia mais fingir que tudo estava bem. Ele precisava ser honesto, não apenas com ela, mas consigo mesmo. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu sei que não posso continuar assim. Não posso mais viver no passado. Se você quiser, se você acreditar, podemos tentar. Nós podemos tentar juntos, por Noah, por mim, por nós. Eu só sei que não posso fazer isso sozinho. Aurora olhou para ele por um momento que parecia durar uma eternidade. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele instante, algo em seu coração dizia que talvez esse fosse o momento certo para tentar. Eu também não sei o que será daqui para frente, Gael. Mas, por Noah, por nós, eu topo tentar. Porque, no fundo, eu também não quero mais viver no vazio. Foi nesse instante que tudo se transformou. Gael se aproximou de Aurora, segurando suas mãos com a intensidade de quem sabia que aquela decisão mudaria suas vidas para sempre. Ele havia escolhido. Ele havia deixado o passado para trás e decidido dar uma chance ao presente.
E, mais importante, ele estava pronto para ser o pai e o homem que Noa precisava. O amor de Aurora e Gael, por mais improvável que fosse, floresceu ali, naquele jardim. Não por causa da perfeição, mas pela aceitação das imperfeições, pela força do perdão e pela coragem de seguir em frente, juntos. Noa, que observava de longe, sabia que sua vida mudaria, mas sentia no fundo do seu coração que, finalmente, tudo ficaria bem. O futuro, com todas as suas incertezas, agora parecia mais claro. Gael, Aurora e Noa estavam prontos para caminhar para um novo capítulo, onde o amor seria mais do que uma escolha, seria uma reconstrução. Se você chegou até o final, comente filho, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.